Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Menezes, assessor de investimentos. Ontem eu deixei uma caixinha de perguntas, não deu tempo de responder todas as perguntas. Aliás, não deu tempo de responder nenhuma pergunta ontem, porque o trabalho me tomou todo o tempo. Mas hoje eu vou tentar responder as perguntas que eu lembro, que foi sobre o índice futuro, sobre CEMIG 4, SMTO 3, Vale 3, Petro 4, Embraer 3 e Alpa 4. Dessas que me foram solicitadas pelos amigos, tá? Então assim, bora tentar responder uma a uma. Eu vou primeiro começar pelas ações para a gente ir dando uma olhada ponto a ponto, para a gente poder observar. Bom, a primeira ação que pediram para dar uma olhada foi CEMIG 4. CEMIG 4, Companhia Energética de Minas Gerais. Vamos aqui dar uma olhada nela. Bom, pessoal, eu já fiz alguns estudos nela anteriormente, mas eu vou compartilhar aqui com os amigos pouco a pouco, para que entendam o racional por trás, tá? Esse vai ser um vídeo de 10 minutos que vai ficar aí no feed, e eu vou tentar explicar o mais breve possível como que eu tô olhando os ativos e para que os amigos entendam a dinâmica que eu utilizo para poder examinar as ações e daí tomar uma posição mais acertada possível. Primeira coisa que a gente olha quando vai fazer uma análise de uma ação é entender dois fatores. A análise fundamentalista, ela serve para nos basear o que é uma boa empresa. E a análise técnica ou análise gráfica, ela serve para me dizer qual é o melhor ponto para comprar essa boa empresa ou essa má empresa. Então eu vou tentar compartilhar com os amigos aqui para a gente poder dar uma olhada, tá? CEMIG 4. Bom, CEMIG 4 é uma empresa de energia elétrica. Percebam aqui, ó. Quando eu bato o olho, primeira coisa que eu olho, preço da ação, a cotação dela tá 11,13, tá? Bora lá, beleza. Quando eu olho ela, eu vou atrás de alguns parâmetros. Esses parâmetros, como aqui o PL da empresa, o preço sobre o lucro, 3,98, basicamente 4, ou seja, quanto tempo a empresa em anos me leva para devolver o valor investido, tá? Então, o ideal é que seja antes de 8, abaixo de 8 e maior que 0. Então ela está num patamar muito bom. O outro ponto que eu olho é o PVP, preço sobre o valor patrimonial da ação. O ideal é que esteja abaixo de 1, mas ainda está aceitável. A ação está um pouquinho cara do ponto de vista fundamentalista. O capital de giro da empresa está bom, o dividend yield da empresa é maior que 6, ou seja, vence a inflação. Eu tenho aqui um EBIT razoável, eu tenho um crescimento nos últimos 5 anos de 11%. O lucro patrimonial, o lucro por ação está em 2,80, eu considero ainda para o valor da ação razoável. O valor patrimonial da ação, quanto que a ação vale efetivamente? 9,81. Muito bem, quando eu olho 9,81, ela está me custando 11 com alguma coisa. Eu tenho que observar que quanto mais barata a empresa tiver abaixo desse valor, mais eu tô fugindo do risco dela, porque efetivamente ela me vale 9,81. Se eu pegar todo o patrimônio dela e dividir pela quantidade de ações, ela vai me valer 9,81. Então eu tenho que procurar outro fator preponderante para uma escolha, o ROI da empresa, o retorno sobre o valor aplicado. Ou seja, para cada real que a empresa gera, ela gera 28 centavos, e isso é muito positivo, tá? Então quando eu olho, bom, eu já defini que ela é uma boa empresa, eu vou para a parte gráfica. Percebam, quando eu olho CEMIG, eu vejo ela numa enorme tendência de alta, percebem? No longo prazo, topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. E de tempos em tempos a gente procura por o melhor ponto de compra de uma empresa que está em tendência de alta. Qual é o melhor ponto de compra? Eu quero que os amigos se atentem a esse padrão. Veja,
A empresa ela produz topos e fundos ascendentes, o que denomina uma tendência de alta. Quando ela deixa de produzir esse padrão, e daí ela faz aqui um topo e ela faz um recuo. Esse recuo acaba ultrapassando o fundo prévio estabelecido da tendência de alta, o que me traduz a seguinte ideia: bom, a empresa mudou o comportamento do preço. Quando a empresa muda o comportamento do preço, eu tenho que ficar atento para uma reversão de tendência. E qual é essa reversão? Eu traço a retração de Fibo e verifico se a empresa vai achar aí uma resistência nesse repique que ela fez, para daí passar a cair e montar o pivô de baixa efetivamente. A empresa mostrou isso, ela mudou o padrão de compra para um padrão de venda. E daí eu quero que os amigos fiquem atentos a essa marcação. Primeiro porque, ó, topo anterior prévio, linha imaginária. Este candle tentou romper o topo anterior prévio, sendo rejeitado no candle seguinte, passou a cair, rompendo o fundo anterior estabelecido. Se isso é uma condição de mudança de tendência pela análise gráfica, eu tenho que traçar a retração. E fico esperando o preço bater aí na retração para daí entrar a venda, tá? Então eu já fico atento a uma mudança de postura no ativo. Quando ele faz essa pernada de baixa, o que eu faço? Eu traço uma projeção de toda a perna de baixa que ele montou a partir do topo. E aí ele me oferece um alvo em 9,14, tá? Então o que eu observo? Bom, a empresa é uma boa empresa, só que ela precisa estabelecer um recuo para ela voltar para um patamar de risco adequado. E daí isso aqui pode ser configurado uma perna ABC, tá? A perna lá de quem estuda Elliott, a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Aí ela faz uma correção em A, B, C, tá? Para depois voltar a subir. Então, para mim, está configurada essa condição e eu esperaria comprar CEMIG 4, que é uma ótima empresa pelos fundamentos, em 9,14. Aí eu passo a olhar outro indicador para me verificar se essa condição se mantém. Eu observo o IFR 14. Veja, aqui é o fundo da Covid. Olha como o indicador colocou aqui. O índice de força relativa, ele mede a quantidade de dinheiro que entra no ativo ou que sai do ativo. Então, quando ele passa de um determinado nível, eu ficaria atento, tá? E percebam que aqui ele criou uma divergência de baixa, ele está fazendo um topo anterior, um topo agora menor do que o topo anterior, e eu esperaria que o preço da ação viesse até essa região no indicador, para daí eu pensar em tomar a empresa, tá bom? Então CEMIG 4 eu esperaria por um recuo, esperaria para tomar a ação neste preço, e aí poder fazer uma melhor equivalência de risco, obviamente colocando stop ou protegendo a ação com algum outro derivativo, tá bom? Bora olhar agora qual é a aproximação que os amigos pediram. SMTO3, mesma situação, bora lá. SMTO3, para quem não sabe, é a São Martinho. SMTO3, ela é uma produtora de cana-de-açúcar e derivativos da cana-de-açúcar, ou seja, açúcar e álcool, etanol. Então, quando eu observo isso aqui, ó, açúcar e álcool, eu vejo que ela é uma commodity. Bom, uma commodity onde está havendo uma guerra comercial no mundo, eu começo a olhar o cenário, eu digo, faz sentido eu ficar posicionado em commodities quando o mercado global está entrando em atrito com altas de taxas de importação e exportação mundo afora. Então, cada vez os mercados vão se fechando e, com muita certeza, a China vai absorver esse mercado, a Índia vai absorver e os BRICS irão absorver esse mercado. Então, eu ficaria comprado em commodities. Por quê, Fábio? Porque quando uma commodity
é fechada para um país, o outro país pega e chega, eu quero comprar a tua produção, e começa a botar preço, tá? E isso faz com que o outro país tenha inflação, porque ele taxou, no caso dos Estados Unidos, está taxando todo mundo, ele vai ter uma alta inflacionária lá, e aí a gente ficar comprado em commodities seria uma boa alternativa. Bora lá. Então eu verifico novamente os indicadores, veja. O PL da empresa está abaixo de 8, tá, então tá bacana. O PVP da empresa está em 1,14, o ideal é que tivesse abaixo de 1. Dividend yield da empresa está em 6,2, vence a inflação ainda. É um bom investimento, porque se eu comprar ela no preço adequado, ela vencendo a inflação já me basta. O crescimento da empresa está adequado. O lucro por ação, para o valor dela, está tímido. O lucro por ação está tímido. O valor patrimonial da ação está em 19,60. Esse é o valor real que ela vale. E ela está sendo negociada a 22. Tá? Outra coisa, o ROI da empresa, o ideal é que tivesse acima de 18. Tá? Então, ela é uma boa empresa num cenário que é convidativo. Então, beleza, bora olhar agora graficamente para a gente entender se dá para comprar SMTO3. Bom, observa aqui, ó. SMTO3, ao contrário de CEMIG, ela já vem fazendo um canal de baixa. Ela fez esse recuo aqui. Eu tive uma cliente que eu comprei a ação para clientes justamente aqui, ó. E peguei toda essa alta. Quando ele montou aqui o micro pivô de baixa, eu saí da ação e aí depois o mercado despencou. Mas veja, no caso de SMTO3, ela já vem trabalhando dentro de um canal de baixa com topos e fundos descendentes. Onde que eu tenho uma região de suporte que eu possa dizer assim, os comprados irão entrar defendendo essa região? Justamente aqui no topo, no fundo prévio. Então eu vou esperar, perdão, eu vou esperar que São Martinho entre nessa zona para daí eu pensar em tomar e daí pegar esse recuo, ou mesmo, já que ela possa estar montando um cenário de baixa mais prolongado, para daí ela vir testar níveis mais embaixo, tá? Isso não é tirado de contexto. O problema é porque ela é uma commodity, ela produz commodities, e isso faz com que no cenário atual ela se torne atrativa. Bom, bora lá. Eu já sei que ela está numa tendência de baixa, então eu tenho que ficar muito atento aos repiques que ela faz próximo à média. Longe da média, volta para a média e volta a cair. Então eu esperaria para tomar um pouco da ação na casa aí de R$20, que eu acharia que ficaria mais atrativo, tá? Mas pelo cenário atual, ela está bastante convidativa. Dá para você tomar a empresa aí sem um grande risco para ficar comprado durante algum tempo. Tá? Então dá para montar uma boa posição aí nesse segmento que é de açúcar e etanol. Vamos lá ver qual é a outra que foi pedido. SMTO3, Vale 3. Vale, o pessoal gosta de Vale. Bora lá. Vale 3, sem dúvida nenhuma, é uma ótima empresa. Sem dúvida nenhuma. Percebam o que ela está fazendo. Deixa eu limpar o gráfico aqui. Perceba o que ela está fazendo, olha. Teme em dizer que o momento de comprar Vale já passou, tá? Eu vou explicar já por quê. Inclusive eu tomaria Vale agora. Como, Fábio? Você está lendo isso? Percebam. A Vale 3 produziu uma grande pernada de alta, batendo a primeira vez aqui na casa dos R$100. Ela fez o movimento e daí eu fiquei, tá, bateu novamente aqui, ela montou uma lateralização ou um triângulo ascendente. Até então eu pensava que ela estava num triângulo ascendente.
Aí eu disse, ela bateu aqui, ela vai chegar, mas estava longe demais do vértice. Esse padrão gráfico, ele teria que estar mais próximo aqui, para que ela pudesse fazer isso aqui e ir direto para o alvo. Não foi o que aconteceu. Ela passou a lateralizar, ou seja, topos e fundos na mesma região, ó. Sempre na mesma região. E aqui ela perdeu força. Perdeu força e acumulou nessa região aqui, tá? O que me garante a ideia de comprar a empresa? Primeiro, Vale 3 é uma siderúrgica das que possuem. Vamos falar um pouco do fundamento da empresa. Ela possui o minério de ferro mais, como que eu posso dizer, limpo, mais, em termos de excelência, mais qualificado dentro do mercado. E há preços que ela está muito descontada em relação às suas concorrentes internacionais. E aí isso faz com que a empresa seja vista com bons olhos. Veja que no indicador, olha só, eu vou usar aqui uma técnica da Constance Brown, uma trader norte-americana, que ela usa essa técnica muito. Perceba que o preço vem trabalhando dentro de uma estrutura de topos e fundos descendentes, e daí ela não consegue romper a linha de tendência de baixa estabelecida. Só que percebam o indicador, ó. O indicador fez uma linha de tendência de baixa, só que o indicador rompe a linha de tendência de baixa, e aí ele tende a produzir um recuo para ficar em cima da linha de tendência de baixa do indicador, para daí montar um pivô de alta, antes mesmo de romper esta aqui no preço. Isso chama-se corte avançado do indicador, tá? É uma forma da gente observar a ação e tomá-la antes de outras pessoas, fazendo com que a gente capture um movimento ainda mais sofisticado. Então eu compraria Vale nessa condição, fechando os olhos. Se ela cair mais, eu penso até em vender muitas outras posições para daí comprar Vale. Bora ver como que tá a questão dos fundamentos dela. Vamos lá. Vejam só, PL de Vale a 5,29 está ideal. O PVP da empresa não está bom. Eu preferia que a empresa tivesse abaixo de 1, como eu disse, ela se encontraria barata. Entretanto, pelo know-how da empresa, pelo tamanho da empresa, o porte, pelo que ela fabrica, pelas parcerias que ela fez, pela parte, isso aí, gente, é o que a gente chama de montar uma estratégia de alocação. Eu observo os cenários que a empresa está alocada. Ela fez uma venda de 10% da parte da empresa referente a outros tipos de minério. Então, quando eu olho esse número aqui, eu tento, não, tá beleza, ela ainda tá barata pro padrão dela. Ela tem aí um dividend yield de 9,7, tá adequado, não tá lá mil maravilha. Quanto melhor, mais acima de 12, melhor. O lucro da empresa tá tímido nos últimos 5 anos, o que mostra que ela vem fazendo investimentos. O lucro por ação da empresa tá adequado ao seu valor. O valor patrimonial da ação, aqui é que está o X da questão. A ação vale 45 com 95. Eu gostaria que a ação descesse até essa região de preço para que eu pudesse tomar, tá? Mas ela oferece um ROI muito bom e outros indicadores bacanas também. Então eu vejo que graficamente ela está produzindo um interesse do mercado consumidor, principalmente a China, que nessa guerra comercial ninguém pensa que para aumentar as construções no mundo vai ter que faltar minério. Então, ou seja, eu tenho uma esperança ou uma visão de que a empresa continue próspera pelos próximos 10 anos. Então, olhando esse cenário, eu acho que ela está barata e eu tomaria a empresa aqui sem risco nenhum, de olho fechado, sem botar stop, tá? Lembrando que vocês devem obedecer o seu perfil de investidor, tá bom? Isso é uma análise que eu faço para mim. Bora lá, Petro 4, outra fornecedora de commodities. Petro 4.
Petro 4, muita gente tem medo de colocar em ações estatais, mas essa aqui eu particularmente gosto bastante porque ela tem um poder de recuperação muito acentuado, tá? O PL da empresa tá bom. Ao mesmo ponto da Vale, essa aqui ela tem um valor agregado, então ela pode ficar um pouco mais cara, que isso aqui não representa nada. Eu tenho um dividendo yield da empresa muito bom. Olha o dividendo de 21% em um ano. Isso é muita coisa, ela paga muito dividendo, é uma das maiores. O lucro da empresa é bastante consistente. O lucro por ação é que eu acho tímido, né? Porque para mim ela deveria estar entregando um valor próximo a R$10 aí. Valor patrimonial da ação. A ação vale 30,54. Ou seja, pegando o patrimônio líquido dividindo pelo total de ações. Ela está cotada a 36, ou seja, ela está um pouquinho cara ainda do ponto de vista técnico, mas como ela tem valor agregado, eu ficaria tranquilo em relação a isso. Eu tenho um ROI da empresa muito bom, acima de 18, ou seja, 21,5, e os outros indicadores como a margem EBIT bastante significativos, e a margem bruta também. Então, basicamente, bora dar uma olhada na parte técnica do ativo Petro 4. Petro 4. Veja, Petro 4, assim como o Vale, a gente tem que olhar a intenção do preço. Eu vou apagar aqui para que os amigos não se confundam e a gente possa daí trabalhar de uma forma mais didática. Percebam que ela fez uma grande movimentação. Deixa eu só fechar aqui. Percebam que ela fez uma movimentação de alta bastante expressiva e tocando, e passou a acumular nessa região, fazendo topos no mesmo nível e fundos cada vez mais altos. Isso para mim é a formação, para quem gosta de figuras gráficas, de um triângulo ascendente. E quanto mais próximo ao vértice ela chega, mais a questão da explosão da empresa fica melhor, tá? Ou seja, do preço, a explosão do preço. Quando eu olho aqui, ela produziu um trap. Os amigos conseguem verificar isso aqui, ó. Ela fez um topo. Esse topo foi rompido por este candle aqui, e que perdeu a sua mínima no candle seguinte. Isso é um trap. Ou seja, eu coloquei todo mundo na ponta comprada e estopei todo mundo. Para quê? Para ela voltar para essa região aqui, para depois ela próximo ao vértice daí explodir. É a forma como eu enxergo a empresa. Ainda assim, quando eu olho o indicador, eu tento me basear qual foi o fundo importante que essa empresa vivenciou. O fundo importante dela foi na Covid. Percebam que o preço ele desceu a patamares muito baixos e provocou uma ruptura de fundos importantes, ou seja, criando esse fundo aqui, ó, na Covid-19. Então eu tomo ele, como foi um fundo relevante, como parâmetro. Tudo que tiver acima dele, eu entendo como suporte. Se o preço descer até aqui, eu ficaria mais confortável em tomar a empresa agora. Fábio, mas isso não quer dizer que a gente possa tomar a empresa? Pode ser tomada a empresa. Se ela vier aqui, nessa região, eu tomaria ela o mais próximo possível. Porque percebam que a média está encostando, ó. A média vai fazer isso. Quando ela encostar na média, eu tomaria com uma segurança maior, e daí para ela poder fazer o movimento que é esperado, tá? Mas é uma empresa importante, de alto poder de recuperação, e ao meu ver ela tá barata. Ao meu ver ela tem que estar na carteira dos amigos, tá? É uma das principais apostas que eu tenho, porque principalmente na Covid ela demonstrou um repertório muito grande. Petro 4, vamos olhar Embraer. Eu me lembro da pergunta que o colega fez, porque ele queria comprar a Embraer. E eu disse, calma, garotinho.
em BR3, Embraer 3. Por que que eu disse calma pro colega? Por que que eu disse calma pro colega? Toda vez que vocês verem o mercado irracional nessa magnitude, várias semanas consecutivas subindo, longe da média, os amigos têm que ficar. Eu não posso pensar em comprar, não aqui. Eu posso tomar a empresa próximo à média de longo prazo, quando a 200 estiver encostando aqui. Ela acelerou demais, ela está muito cara. Então ela é uma ótima empresa com preço caro. Então eu tenho que pensar primeiramente no meu bolso. Onde que é justo eu comprar essa empresa? Aí percebam, olha o que ela está fazendo e a galera não consegue observar isso. Olha só. Já lá, está cotada a R$60. Ele produziu o fundo da Covid aqui. Depois ela do fundo da Covid ela recuperou, entregou esse movimento. Eu tenho que ficar atento. Aqui ela fez um pivô de baixa, passou a cair. Beleza. Ela nada fez, só a retração do movimento e atingiu o alvo agora. Por que, Fábio, que você está falando isso? Olha aqui, observe aqui, eu vou botar no gráfico mensal para que os amigos vejam como que o ativo faz e como que ele se movimenta. Ó, vou aqui, botar aqui. Olha só. Alvo atingido em 200%. Entendeu? O 200% de quê, Fábio? De toda essa perna de alta alternada para cima. Ela bateu no alvo em 200%, eu teria saído da posição, esperaria o recuo até a média e daí tomaria mais uma vez quando ela encostasse próximo a esse topo aqui estabelecido em R$25 ou R$30. Ela teria que retrair 50% do movimento. Tá? Então eu ficaria muito atento nessa condição, porque é uma ótima empresa num preço caro. E aí eu tenho que olhar para o bolso, tá bom? Então, basicamente essas são as ações que a gente teria que olhar por hoje. Aí teria Alpa 4. Gente, quem que pensa ainda em comprar Alpargatas? Para quem não sabe, a Alpargatas é a produtora da Havaianas. Alpa 4. Alpargatas. Ela já foi uma empresa muito consistente e agora ela está buscando um recuo significativo. Percebam aqui, ó. Ela vinha no gráfico mensal isso aqui, tá, galera? Num longo canal de alta, estabelecido durante vários e vários anos. E aqui ela começou a perder força. Fez uma última tentativa, não conseguiu fazer um movimento mais inclinado. E aí ela perde força, perde o canal. Isso aqui é uma técnica que é muito antiga no mercado financeiro, que chama a duplicação de canais. Então, quando eu vejo aqui, ela ganhou aqui, bateu nessa região do segundo canal, ela perdeu força novamente, rompeu. Eu estaria esperando essa empresa próxima a essa região aqui, ó. Tá? Ainda assim, eu teria que olhar os fundamentos dela. Bora só dar uma olhada rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo. Alpa 4. Alpa 4, tecido, vestiário e calçados. Olha só que tribufu maligno. Presta atenção. O PL da empresa está negativo, já é um péssimo sinal. O PVP da empresa com um PL negativo está caro, ou seja, ela não está distribuindo dividendo. Dividendo zero. O crescimento da empresa está em 4,5% em 5 anos, acumulado. O endividamento da empresa até vai lá. Lucro por ação negativo. Valor patrimonial da ação, ela vale R$ 5,79, ela está sendo negociada a R$ 6,54. E ela está produzindo aqui um ROI negativo, ou seja, o valor sobre o capital aplicado está dando negativo, ela está tirando dinheiro do bolso. Então eu teria que ver outros fundamentos da empresa
para me tomar uma posição mais aprofundada, mas pela dívida bruta aqui da empresa, o ativo da empresa tá beleza, o passivo controlado, a dívida líquida da empresa razoavelmente pequena. Ela faz parte, quem ainda tem a parte do controle acionário dela é a hold da Itaúsa, né? Eu não sei como é que anda, eu não acompanhei mais ela, mas eu vou procurar me informar. Mas via de regra eu não compraria essa empresa agora, devagar com o andor, que o santo é de barro. No mercado de ações você tem que ser pragmático. O que eu quero comprar? Eu quero comprar empresas que estejam com ótimos fundamentos, em topos e fundos ascendentes, e eu quero comprar o recuo da empresa. É isso que eu quero fazer, com um indicador me mostrando que isso está sendo viável para eu correr o menor risco possível, tá bom? Então deixo aqui meu abraço a todos vocês aí, aquele boa noite e fiquem com Deus. Até mais.